Ora, viva e renovamos votos de muito bom dia, estimados ouvintes da Rádio Eclésia. São agora 8 e mais 8 minutos. Para hoje trazemos como tema o chumbo do intento da UNITA FPU para a destituição do Presidente da República de Angola. São convidados para esta edição o secretário do Departamento de Informação e Propaganda do Partido no Poder, João Calpetega Chieva, por sinal também jurista. Lísio Feijó, consultor e assessor jurídico. Também conosco está o jurista Félix Boano. Nos comentários, como de sempre, estará conosco das 8 às 10 o Cruz de Deus. Saúdo cordialmente ao secretário João Calpeteca. Bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, ilustre jornalista. Muito bom dia, ilustre jornalista. Bom dia aos ilustres Cruz de Deus, Félix Boano e a todos aqueles que nos acompanham a esta hora. Agradecer pelo convite que nos foi endereçado. Muito obrigado. Doutor Félix, bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, caros colegas do painel. Bom dia aos caros ouvintes. É sempre um prazer estar aqui, partilhar essa mesa para podermos abrir um debate ponto assente, e estamos aqui para podermos dar os nossos aportes a respeito dos assuntos sociopolíticos do país. Obrigado. Muito obrigado. Cruz de Deus, bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, vasto auditório da Rádio Eclésia. Microfone. Bom dia também aos nossos internautas que nos seguem na página do Mudei. Bom dia, caros painelistas, doutor Calpeteca, que já nunca cruzamos. O doutor Boarinha está com um sotaque de inglês. A porta! Seja bem-vindo, depois de uma semana na Tanzânia. E também saudar o esforço que fizeram para trazer de volta o sinal da rádio e a pressão que nós sofremos lá fora. Então, é um indicador de como que esta rádio faz muita falta aos nossos munícipes. Muito obrigado. A Assembleia Nacional chumba a proposta de destituição do Presidente da República, a criação de uma comissão para dar tratamento à iniciativa de destituição do Presidente da República, subscrita por 90 deputados do Grupo Parlamentar da UNITA, foi chumbado no dia 15 do mês passado, rejeitada com 123 votos do MPLA e do Partido Humanista, e a abstenção do Grupo Misto, PRS e FDLA. Doutor Calpeteca. Eu tenho dito que este aqui é como o funeral de um processo que tanto criou muita expectativa política para muita gente distraída em Angola. Muita gente nos vai compreender mal, mas é assim. Esse processo, quando foi despoletado, eu me lembro de termos vindo cá para falar dele. Eu fui categórico em dizer que a UNITA tinha se distraído em propor um processo como este. E que o chamamos aqui, neste painel, de nado morto. E muita gente nos compreendeu mal. Nós caminhamos, obviamente, nos termos da Constituição, tinha de se fazer, de se dar os passos que se impõem. Infelizmente, para a UNITA, e aqueles que ficaram na expectativa de forma errada, porque foram enganados por esta grande farsa de que seria possível o Partido UNITA destituir, ou a Assembleia Nacional, destituir o Presidente da República, e para nós
ficou claro que estávamos certos quando dissemos que era possível destituir o Presidente da República. Nós dissemos, fomos claros, que a UNITA tinha empecilhos legais para o fazer. O primeiro era que, para que tal acontecesse, era necessário seguir-se os pressupostos constitucionais constantes do artigo 129, números 1 e 2. Era preciso manter, ou seja, cumprir-se esses pressupostos. E o que é que diz esse artigo, nos números citados? A epígrafe desse artigo é destituição do Presidente da República, número 1. O Presidente da República pode ser destituído do cargo nas seguintes situações. A linha A, por crime de traição à pátria e espionagem. B, por crimes de suborno, peculato e corrupção. C, por incapacidade física e mental definitiva para continuar a exercer o cargo. D, por ser titular de alguma nacionalidade adquirida. E, por crimes hediondos e violentos, tal como definidos na presente Constituição. Portanto, esse era o primeiro empecilho. Daquilo que foram os argumentos apresentados pela UNITA, nenhum desses pressupostos encontrava o argumento cabível. Atenção, não bastam que sejam argumentos. Não bastam que sejam provas. É necessário que sejam provas cabíveis, provas, portanto, suficientes para que, do ponto de vista prático, se efetivasse. Doutor Calopeteca, não terá havido estes procedimentos que acabou de elencar, daí que a UNITA terá tomado esta iniciativa da decisão do Presidente da República? Não, isso depois veremos. Isso depois veremos, porque a UNITA depois apresentou os seus argumentos, que são argumentos, mas é necessário, como disse e repito, que sejam cabíveis. O segundo elemento, era importante que a UNITA tivesse capacidade numérica para suplantar o seu adversário político, que se chama MPLA, no Parlamento. A UNITA não tem. A UNITA tem 90 deputados, o MPLA está com 100 e tal. Não tem capacidade para isso. E veja que, por exemplo, no primeiro passo dado, na primeira reunião extraordinária que a Assembleia Nacional convocou para dar-se os passos subsequentes a este processo da iniciativa da UNITA, a UNITA nem apareceu com os 90 deputados, já apareceu com 70 e tal. Só para dar o primeiro passo. A UNITA nem sequer se dignou em vir em peso para assumir aquilo que era, eventualmente, aliás, que era a sua proposta. Aqui é necessário, e como eu disse, os pressupostos constitucionais são esses. Tanto a UNITA tem capacidade para dar iniciativa, mas essa iniciativa tem de ser o quê? Assumida pela Assembleia Nacional. E veja aqui, para a efetivação da proposta do processo de acusação e destituição do Presidente da República, tem de se observar 3 elementos fulcrais. A UNITA falhou politicamente. E eu fiquei com pena quando vi os deputados da UNITA a vê-los na Assembleia Nacional gritarem ditadura. Aquilo é uma pena. E não pode ser assim. E veja aqui, que a UNITA não leu a Constituição. O artigo, ou o número 3 do artigo 284 do Regimento da Assembleia Nacional. Este artigo traz questões muito importantes que têm de ser observados sob pena de caminharmos de forma errada. Este artigo, tanto, só um minuto. Ok. Portanto, os 3 elementos que tinham de ser observados pela Assembleia Nacional constam todos do mesmo artigo. Diz assim,
Eu vou ler. Artigo 284, processo de acusação e destituição do Presidente da República. Vou ler o número 3. Recebida a proposta de iniciativa do processo de acusação e destituição do Presidente da República, o plenário da Assembleia Nacional reúne-se de urgência e cria, prestem atenção a partir daqui, cria, por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, uma comissão eventual, ok? A fim de elaborar o relatório parecer sobre a matéria no prazo que lhe for fixado. Esses são os 3 primeiros passos. O primeiro passo é criar a comissão eventual. O segundo passo é a comissão criada elaborar o relatório parecer. O terceiro e último elemento que a UNITA não leu é, portanto, a discussão e aprovação desse relatório. E como é que se aprova? Vamos ler aqui uma coisa muito importante. Como é que se aprova? O artigo número 1, perdão, o número 1 do artigo 157 do Regimento da Assembleia Nacional. Este artigo diz-nos que aqui a epígrafe é forma de votação. Diz assim: a votação em regra é pelo sistema de mão levantada. Isso está no regimento da Assembleia Nacional. Está aqui. Mas o número 2, melhor ler o número 2. Ok. O número 2 diz: a votação secreta tem lugar nos casos previstos na lei, ou quando o plenário assim o delibere. E veja aqui um elemento muito importante, que é mesmo fundamental, onde tem obrigatoriedade, afinal, onde é que há obrigação de votação secreta. Isso aqui, quem está em casa tem que ouvir com calma, com essa atenção toda. O artigo 159, a epígrafe é votação secreta. Ok? Vamos entender aqui onde é que é necessário votar secretamente. Diz assim: fazem-se por votação secreta, não vou ler a linha A, nem necessário, mas a linha B diz: acusação do Presidente da República nos termos do número 5 do artigo 129 da Constituição da República e dos artigos 284 e 285 do presente regimento. Veja que, afinal de contas, a Assembleia esteve bem nos 3 elementos iniciais. Mas a UNITA não cumpriu escrupulosamente. Não, por isso que gritou. Porque nem sabia disso. E eu vou concluir dizendo o seguinte: a UNITA é um partido que tem que ser visto como maduro. Faltou maturidade. E, aliás, faltou. E, sobretudo, maturidade jurídica. Voltamos já. Eu vou terminar rapidamente. Exato. Maturidade jurídica. A UNITA tem muitos juristas. Tem que permitir que os juristas da UNITA lá dentro se esgrimam. Estudaram mesmo para isso. A UNITA tem de deixar no momento da aprovação das leis, ir para casa. E tem que deixar. Porque todo aquele indivíduo que não concorda com uma determinada lei, no momento da aprovação, ele nunca lê. Nunca lê. É o que aconteceu com a Constituição da República. A UNITA não aprovou a Constituição da República e nunca leu a Constituição. Portanto, invoca simplesmente a Constituição para lhe servir de bússola, de muleta, mas não leu o conteúdo. É o que aconteceu. Ele fez uma espécie de ratoeira para si própria. Muito obrigado, doutor. Voltamos já. Jurista Félix Boano, o seu ponto, a sua nota introdutória ao tema em abordagem. Muito obrigado pela palavra, mais uma vez. A título introdutório, como questão prévia, eu gostava sempre de lembrar as palavras do nosso professor de metodologia jurídica, o padre Chimbinda. Ele dizia que o primeiro valor que está em crise é a verdade e o segundo é a honestidade. Thomas Rosmini defende isto dizendo que honesta viver é a patente do jurista e do profissional. Quero cá dizer que este processo de destituição do presidente da República de Angola só peca por conta do princípio da própria construção do Estado Democrático de Direito.
peca por conta da forma como o regime, não é o partido que nos governa, o MPLA, construiu a narrativa constitucional do país. Peca mais ainda no momento em que colocou-se na ideia das pessoas defenderem de que é a UNITA que está a levar a cabo esse processo, quando na verdade são os deputados da Assembleia Nacional. Os deputados da Assembleia Nacional que deram caso. Uma nota negativa ao próprio partido da UNITA que eu vi, pessoalmente notei, é a aparição pontual do presidente da UNITA a falar sobre o aspecto, quando a própria bancada parlamentar da UNITA, ou seja, o regimento da Assembleia Nacional, que o Dr. Calupeteca leu agora, fala muito bem sobre as bancadas parlamentares. Fosse bom que o presidente da bancada parlamentar da UNITA levasse a peito esse processo até o fim e o presidente da UNITA, enquanto presidente do partido, o Adalberto Costa, não se pronunciasse tanto sobre o processo. Mas, a ser levado pelos deputados da Assembleia Nacional, eu não digo partido nenhum, digo são deputados, porque eles estão lá para me representar a mim enquanto povo, e lá não vem a designação partidária. Eu entendo que os deputados deviam analisar a priori os motivos ou as razões do fundo. Na verdade, eu tive contato com o processo, eu tive contato com o processo de acusação, são 84, 88 páginas, se não estou em erro, e aquilo que lá vem fundamentado é grave. E apresentam provas eminentes. Não concordo com o Dr. Calupeteca quando diz que os fundamentos que a UNITA apresenta não são suficientes. E são porque eles apresentam as acusações, apresentam as provas e o mais profundo ainda é o rol de testemunhas que eles arrolam no processo. Com isto, se os nossos deputados da Assembleia Nacional, digo deputados, repito reiteradamente, tivessem uma análise global virada à defesa dos direitos dos cidadãos, não teriam aquela atitude que tiveram lá no princípio. Quando concordo com o Dr. Calupeteca, diz que a votação por regra é por mão levantada. Mas, quando o legislador, e aprendemos muito bem o sistema de interpretação das normas, o Código Civil, seu artigo 9, explica muito bem, quando o legislador chama a atenção ao voto secreto, é porque ele sabe da complexidade do processo. O legislador deu conta do nosso sistema de governo, nosso regime político, que o deputado não entra no parlamento de forma independente. Depende do reboque de um partido para que assim o torne deputado da Assembleia Nacional. Com este sistema que nós temos de governo, o legislador procurou precaver, nos casos de destituição do presidente da República, o sistema de voto secreto. Doutor Félix, a UNITA cumpriu escrupulosamente com os procedimentos legais para este processo? Os procedimentos foram cumpridos na íntegra. Só que a discussão é que não há acesso. Porque a altura em que se criou a comissão, em que se realizou a reunião extraordinária na Assembleia Nacional para poder criar a comissão eventual, desde o momento em que o assunto era proposta de iniciativa do presidente da República, os deputados da Assembleia Nacional, o processo todo devia ser desencadeado de forma secreta. Não teria aquela abertura de os deputados levantarem as mãos para votar contra. Porque se pegarmos a própria proposta, o rol de testemunha que lá constam, temos muita gente que é, em parte, membros, militantes, exímios e idôneos do partido MPLA. Se, naquela altura, o que nós ouvimos naquele dia, depois daquela reunião,
a presidente da Assembleia Nacional, os deputados que chegaram lá nas primeiras horas, encontraram as mesas da Assembleia, algumas mesas de voto. Mas depois houve-se, a ser verdade é grave, que a presidente da Assembleia Nacional recebe uma notificação urgente para responder um problema e quando volta, manda retirar as mesas de voto lá na Assembleia. E automaticamente levantar a comissão que pretende o assunto de forma mãos levantadas. Isso é má fé. Sim, os deputados estão comovidos. Os deputados estão ávidos de que não há fundamento para ele. Por que a pressão? Por que correram com uma velocidade de 250 km a levantar as mãos para poder arquivar e encostar o processo? Por que a juíza presidente sai da Assembleia Nacional para ir responder um petitório, para responder uma ordem superior e alterar a dinâmica do processo normal da destituição do presidente? Portanto, são essas questões que se queria evitar. Os deputados do MPLA, os deputados da Assembleia Nacional representados pelo MPLA, pecaram. Pecaram por quê? Porque eles nem sequer apreciaram do mérito da acusação. Por quê? Porque eles não estão interessados em conhecer do mérito, em saber das acusações que pesam sobre o presidente da República. Porque eles não estão preocupados. Por quê? Porque eles não foram eleitos pelo povo. Foram eleitos pelo partido. Então devem obediência. E diz assim o estatuto do partido. Devem obediência ao partido. E fica complicado fazer jurisprudência, fica complicado construir o Estado democrático e de direito, fica complicado seguir o princípio da honestidade e da verdade, fica complicado revestirmos da nossa higiene intelectual. Muito obrigado, Dr. Félix. Cruz de Deus. Muito obrigado. Mas antes, 3 notas prévias. Hoje é o Dia dos Defuntos. Queremos render homenagem a todos os nossos irmãos que partiram. E ontem você editou um vídeo onde coloca alguns padres e bispos que já partiram para a outra dimensão da vida. Certo. E aqui estamos na rádio da igreja. Segundo ponto, é o rumor segundo o qual a administração municipal quer desalojar o mercado das Cacilhas. Acho que o mercado devia ser requalificado e não desalojar aí os vendedores. Acho que por causa do estádio que vai surgir ali, já estão a criar olho grande naquele espaço. O terceiro ponto é daquele vídeo ou imagem que se tornou viral, da moça acusada de trair o seu namorado e foi espancada, tanto cedo nem piedade. Nós não condenamos a violência. Quando isso acontece, a família deve conversar. E tem esse hábito de que quando é a mulher que comete, portanto, a coisa torna-se viral. E quando é o homem, não se diz nada. Então, nós condenamos aquelas imagens que a semana passada se tornaram viral, quase que em todas as redes sociais. Em relação ao nosso debate, de facto, fala-se do chumbo da proposta da UNITA sobre a destituição do Presidente da República. E aqui por aquilo que já ouvi, já que esse assunto quase que já se esgotou, nós estamos a reeditar o debate da semana passada porque tivemos problema na rádio. E ouvindo os experts na matéria, eu alinho com aqueles que dizem que não houve chumbo como tal, porque a Assembleia não cumpriu com a Constituição, nem com o regimento interno. Portanto, aqui o Dr. Kalu fala da maioria, estamos de acordo, mas a maioria não deve temer a minoria. Logo, torna-se uma maioria, um gigante com pés de barro. Portanto, se é maioria, se foram eleitos pelo povo, não custava nada fazer aquilo que o Dr. Félix sublinhou aqui, a própria chamada jurisprudência. Estamos de acordo, aliás, com esses temas todos, quer dizer, também estamos a nos tornar juristas. Portanto, lemos a Constituição, Exato. lemos o regimento interno, está lá, está claro. Daquilo que A se tratar da destituição do Presidente da República, como é um caso muito, sei lá,
muito melindroso. A votação é secreta. É. E o regimento também é claro nisso. Agora, não se compreende por que o MPLA atropela toda a Constituição e regimento interno e depois dizem que é chumbo. Ademais, sublinho aquilo que o doutor Félix disse, que a princípio o cenário montado lá na Assembleia é que havia, como é que se diz? Havia mesas com caixas para o voto, né? Urnas. Havia urnas para o processo eleitoral ocorrer. A dada altura, parece que chega uma ordem superior, só o doutor Calua que vai poder nos explicar, para se retirar as urnas. E depois não só. Mesmo, eu ouvi disso de um deputado, mesmo com mãos levantadas, houve 2 abstenções. Eu repito, mesmo com mãos levantadas a maioria, houve 2 abstenções. Agora imaginemos se fôssemos para o voto secreto. Eu sou daqueles que defendem que a UNITA está a dar a lição ao MPLA de cumprir a própria Constituição que o MPLA aprovou. Portanto, é um jogo democrático, eu digo salutar, doutor Calupeteca. Eu não acho ter sido maturo aquela gritaria contra o presidente da República, contra a nacional. Isso é parlamento, é normal. Ainda ontem eu vi nos Estados Unidos sobre essa coisa da guerra Israel-Palestina. Portanto, há pessoas que invadiram o parlamento porque querem apelando paz para a Palestina. Quer dizer, é normal que haja aquela algazarra, não é? Não defendemos a violência, mas aquele barulho. Portanto, de um lado temos uma minoria barulhenta e do outro lado também teoria muito calada. Não menospreza aquilo que é a figura do presidente da República? Não, ele é o garante da Constituição. Ele é o legislador, é o alto magistrado da nação. Se viola a Constituição, tem de ser acusado. E a doutora Calupeteca diz que não havia matéria que incrimine o presidente da República. Há matéria de sobra. É mesmo essa questão que queria fazer. Terá havido, por exemplo, crimes de suborno, peculato e por incapacidade definitiva para continuar a exercer o cargo? Crime de suborno, porque o presidente está a fazer negócio com seus amigos. Aqui fala-se da Matapalo, da Carrinho e alguns amigos. São os únicos que ganham as empreitadas. Crime hediondos. Nós tivemos massacres no Cafunfo. Nós tivemos massacre aqui no Ambo, quando da manifestação dos taxistas. Quer dizer, é só um indicador mínimo para dizer que no crivo da Constituição, o presidente não passa. Não vale a pena a gente fiançar o presidente. Vamos chamá-lo à razão para que, na qualidade de alto magistrado, cumpra com a Constituição. A UNITA não é maluca para, portanto, fazer uma descrição de um rol de acusações contra o presidente da República. E até a UNITA esteve madura, porque está a dizer, se o presidente cumpra com a Constituição, ou deputados, vamos cumprir com a Constituição. Então, não tendo havido a criação da comissão eventual, não tendo havido o relatório parecer, afinal os deputados do MPLA votaram o quê? E tal é assim que, por esses atropelos todos, a UNITA vai recorrer. Porque senão o processo teria morrido já na abertura da legislatura. Não. A UNITA agora está a invocar esses atropelos todos à lei para voltar outra vez à ribalta. Significa que a Assembleia Nacional não tem que dar volta. Tem de cumprir com o regimento interno. E tem de cumprir com a Constituição. É só isso. Porque senão não haveria razão da UNITA ressuscitar outra vez o processo. Acho que por tudo que indica, a UNITA vai recorrer ao Tribunal Constitucional, é isso, né? Porque está a dizer que os meus camaradas estão a violar a Constituição. E a UNITA tem razão nesse quesito. E entendo que essa coisa de maioria, doutor Calu, nem todas as vezes a maioria tem razão. E como representante do povo, e, portanto, legisladores, etc. Quer dizer, o deputado está lá para representar o povo, não custava nada, portanto, cumprir com a Constituição e o regimento interno. Do regimento interno, aqui a maioria pecou, da Constituição não falamos, e acho que o exercício vale para o despoletar essa maturidade, a maturidade democrática. Avance, não avance, mas pelo menos o povo despertou que afinal é possível destituir o presidente da República. Cruz de Deus, falou da violação da Constituição da República. Em que aspecto que se refere nesta violação por parte do presidente da República? Eu até queria voltar
aqui nós mencionamos também como debate a RPJ em relação ao discurso. E assim, apela ao presidente, não é, para que para que se respeite as liberdades. Então, é no capítulo liberdades, é no capítulo da participação dos cidadãos, onde o presidente peca. Vamos dar um exemplo. Que imprensa temos em Angola? Imprensa alinhada. Que imprensa temos? É a imprensa alinhada. Portanto, aquela imprensa que faz cobertura dos atos favoráveis ao executivo. Eu não sei se a réplica do ACJ passou na televisão. O ministro Cuico esteve cá, portanto, parece para encerrar a jornada da Jura. Eu não sei se aquilo passou na televisão. Portanto, no capítulo das liberdades, no capítulo do cumprimento da própria Constituição, ali o presidente peca. E como dizia o doutor Félix e o Sambanda no debate, diz que bastou o presidente, portanto, ser incriminado em um quesito para ser destituído. Não sei se eu minto. Sim. Os efeitos não são acumulativos. Basta um dos casos ou dos processos na qual seja acusado nos artigos 129 é suficiente para poder desencadear o processo de destituição do presidente da República. E as violações que o jornalista apresenta já está na acusação. As violações do ponto de vista constitucional e do ponto de vista criminal. As violações do ponto de vista constitucional, que seriam apreciadas no próprio Tribunal Constitucional, estamos a falar da contratação pública. Disse o Cruz de Deus agora, e muito bem, que houve violações, processo de corrupção, em que o presidente da República faz negócio consigo mesmo. A deslocação direta. E esses despachos estão todos no processo que estava para ser desencadeado a destituição do presidente da República. Mas não vai ser possível, não foi possível, por conta mesmo do mecanismo que se usou urgente naquele momento do ato da reunião extraordinária na Assembleia Nacional daquele dia. Porque se fosse de forma a tramitação seguisse o normal da lei, haveria muitas dificuldades dos próprios deputados da Assembleia Nacional votarem a favor. Por quê? Porque ninguém viria, o voto é secreto, e nós sabemos a natureza do voto secreto. Mas o doutor Félix está de acordo que se fosse secreto, se fosse voto por voto secreto, o presidente seria destituído? Não estou de acordo. Eu só gostaria que fosse assim, para que depois tivéssemos a certeza de, na verdade, quais são os deputados que representam verdadeiramente o povo e quais são os que não. Porque é grave aquele pronunciamento de um deputado que vem a público assanhadamente dizer que não, o processo de destituição não tem pernas para andar. Mas o deputado conhece a realidade do país. O deputado representa o povo. Mas como ele não tem como dizer o contrário, ele aparece nesse momento. Mas ele esquece do perigo por causa do poder da governação. Isso é temporário. Eu vou lhe dizer agora que eu li esse processo. É uma matéria tão fundamental. Isso vai servir de doutrina para nós. E é um processo que vai ser histórico, porque muitos deputados ligados à bancada parlamentar do MPLA também analisaram, interpretaram e têm isso como um trunfo grande. Daqui a mais 5, 10 anos, eles poderão usar esse processo para a destituição do próximo presidente que vier a violar a Constituição da República. Muito obrigado. Doutor Golpeteca. Muito obrigado. Muito obrigado, ilustre jornalista. Na verdade, foram aqui esgrimidos vários argumentos da parte dos meus copainelistas, mas é necessário dizer assim, e o Dr. Boano é jurista como eu, sabemos que os factos não são cabíveis e não são suficientes quando eles são presunções. Não há prova nenhuma, e o Código Civil nos ensina que aquele que invocar um facto deve prová-lo em juízo. Não há facto algum que diga que tenha havido algum cenário criado para que houvesse um processo de votação secreta. Primeiro. Segundo, é que nos termos da lei isso não tem cabimento.
votação secreta era obrigatória. Eu, aqui no meu introito, apresentei aquilo que são os princípios regulamentados no regime da Assembleia Nacional. Doutor Calupetega, falando do Presidente da República, a votação é secreta. Está lá no Sim. regimento. Sim, 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 o número deixa só 2. terminar. Sim, sim. Deixa só terminar. E eu, no meu introito, já falei disso, mas vou repetir, para que, por favor, nos percebamos melhor. Artigo 157, número 1 e número 2. Uhum. Aham. A Ok, votação em geral é por sistema de mão levantada. Esse é o exatamente. número 1. Número 2. A votação secreta tem lugar nos casos previstos por lei. Isso, E é acusação do Presidente da República. Ali é votação secreta, não mão levantadas. muito bem. Vamos então nessa questão da votação secreta. Atenção, quem nos ouve a esta hora, é preciso dizer que para se despoletar, para se chegar ao objetivo que a UNITA se propunha, que é a destituição do Presidente da República, são 3 passos importantes, têm que ser seguidos. Não foram dados estes passos? Esses passos não foram dados, porque o processo morre logo no primeiro. Nem foi para o Violação segundo. da lei, aí está o problema. Doutor, Diga que o processo morre por violação da Constituição e do regimento interno. Assim não vou conseguir falar. Eu ouvi com atenção Ah, tá bem. os meus Exato. copainelistas Exato. e então permitam, por favor, que fale para poder explicitar este assunto. São 3 elementos fundamentais que têm que ser respeitados. E esses 3 elementos estão todos, portanto, no número 3 do artigo 284 do Regimento da Assembleia Nacional. Este diz-nos que, deixa só aqui rapidamente, este diz-nos, e eu vou reler o artigo, a epígrafe, processo de acusação e destituição do Presidente da República, número 3, recebida, e foi o caso, a proposta da iniciativa do processo de acusação e destituição do Presidente da República. O plenário da Assembleia Nacional reúne-se de urgência, e isso aconteceu, cumpriu-se a lei, e cria, esse é o primeiro passo, criar. É necessário criar. E atenção, um momento, cria por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Tem que criar por maioria absoluta dos deputados. Estamos de acordo. Quando se fala de maioria simples, qualificada ou absoluta, pressupõe existência do voto. Doutor Calupetega, não perca Deixa- o- não, por favor. Esse é o debate. Então, o MPLA, por se achar em maioria, já não criou a comissão eventual. Não. Nós somos a maioria, vamos chumbar já. Não, não é por aí. Uhum. Não é por aí. Deixa terminar, Sim. ok? Deixa terminar, assim não vou conseguir falar. Cria! Tem que criar. E a criação é por maioria absoluta. Ok. E essa maioria absoluta tem que ser verificada por voto. Ok? O voto que, nos termos do artigo 157, Certo. diz que 157, número 1, a votação em regra é por sistema de mão levantada. Ok? A lei foi sim cumprida. Só nós estamos distraídos. A lei foi cumprida. Diz que, deixa só terminar, por favor. É por mão levantada. Isso está na lei. Não, estou acompanhando. Exatamente. Está na lei. Tem que ser assim. E é este elemento que aconteceu. Não o contrário. Desculpa, doutor. Deixa só terminar. Se acontecesse De quem é a criação da comissão eventual? da Assembleia Nacional. E aí essa Assembleia Nacional que os 3 primeiros passos, ou seja, tinha que começar pelo primeiro para se chegar ao último. Só que o primeiro, conforme manda a lei, esse primeiro chumbou o processo todo. Porque diz que a votação é regra pelo sistema de mão levantada. Logo, houve o cumprimento da lei. Não houve o contrário. Se houvesse o contrário, isso é violação da lei. Isso é que é violação da lei. Portanto, votação por mão levantada mostrou que, afinal de contas, os deputados da Assembleia Nacional, digamos, do ponto de vista geral, não queriam esse processo. Não obstante ter nascido de um grupo parlamentar. Não, isso é de forma geral. Isso é interpretação de forma geral. Agora,
É necessário também dizer a todos aqueles que nos ouvem que o voto secreto, atenção, o Dr. Cruz de Deus dizia que pelo facto do processo ter uma natureza melindrosa, o processo tinha que ser por voto secreto. Não. O voto secreto só é obrigatório nos termos do artigo 159 do Regimento da Assembleia Nacional, a linha B, quando se tratar da acusação do Presidente da República. Só nesse caso. Então, Um momento só. Só neste caso é que é obrigatório fazer-se votação secreta. Mas esse elemento, acusação do presidente, é o terceiro dos três. O primeiro é criação da comissão eventual. Não se criou. Não se criou por quê? Por voto e conforme manda a lei, já foi chumbada. E essa comissão, se fosse criada, é que teríamos, por seu intermédio, a elaboração do relatório parecer. Doutor Calpeteca. O relatório parecer é que seria discutido e eventualmente aprovado por voto secreto. É obrigatório apenas no terceiro passo. Sublinhe-se. Doutor Calpeteca, a maioria não votou para a destituição do Presidente neste processo da destituição do Presidente da República por faltar elementos que a UNITA não elencou no princípio do processo? É necessário. No dizer do doutor Calu, quer dizer, não se reuniu, ou seja, a UNITA atropelou a lei, não é? Atropelou a Constituição e atropelou o regimento interno, mas não é verdade. Doutor, eu estou a ler os artigos. Aqui, o artigo 159. Esgrima, por favor. Secreta, não é? Tanto a votação secreta incide sobre a acusação do Presidente da República. Exatamente, doutor. Tá? No número 5 do artigo 129. Por que não se cumpriu? Agora devolva, por favor, o microfone. Muito bem. Exatamente. Eu vou ler aqui o artigo. Só um minuto. Não vamos sofismar. Não é sofisma. É o Presidente da República. Exatamente. Quando é o Presidente da República, o voto é secreto. Atenção. O resto é sofisma, doutor. Não, doutor, isso não é sofisma. Eu estou a ler os artigos. Se for sofisma, até os deputados da UNITA também têm culpa, porque esse documento é lei e é deles também, ok? Se for sofisma. Não há sofisma. O processo de acusação e destituição do Presidente da República, repito, obedece 3 passos, nomeadamente: criação da comissão eventual, 1. Número 2, elaboração do relatório parecer, que este relatório tem que ser criado pela comissão. E por que o MPLA... Um momento, doutor. Assim, não vamos nos entender lá fora. Esse é o segundo passo. O terceiro e último é a discussão e a eventual aprovação por voto secreto. É ali onde tem obrigatoriedade do relatório parecer. Isso é que é votação secreta. Só aqui, no primeiro passo, criação da comissão eventual, não precisa voto secreto, conforme diz aqui. E claramente, o artigo 100... deixa cá rapidamente, aqui não podemos falar fora da lei. Ok. O artigo 157 diz forma de votação. A votação é em regra pelo sistema de mão levantada. Ok. Aqui estamos de acordo. Estejamos, por favor. Porque a lei foi cumprida. Ok? No segundo passo, que seria a elaboração do relatório de parecer, quem o elabora é a comissão criada, que não foi criada. Logo, o processo morre. Não se fala mais disso. São exéquias de um processo que só criou muita expectativa. Há uma distração nossa. Isso é distração. Por que a UNITA toma esta posição? A UNITA é um partido de oposição. A UNITA é um partido de oposição. Da oposição? Sim. A UNITA querida achou. Mas a UNITA não se lembra que, infelizmente, tem estado... Essa iniciativa não corresponde com a realidade atual do país? Ok, não vou responder de forma... Eu vou ler aqui, exatamente. Eu vou dizer aqui, a pergunta do ilustre
se não corresponde com a realidade tem que ser a seguinte. Artigo 129 da Constituição da República. A epígrafe é destituição do Presidente da República. Número 1. O Presidente da República só pode ser destituído do cargo nas seguintes situações. Não. Ele perguntou. Eu estou a responder o que perguntou. Ele perguntou. Não tenho direito de resposta por O Cruz de Deus falou sobre o massacre. Ele perguntou. O Cruz de Deus perguntou. Muito bem. Então tá bom. Mas está de acordo com a resposta que dei. Que só o Presidente da República só pode ser destituído nos casos previstos nos artigos, ou seja, nos números 1 e 2 do artigo 129 da Constituição da República. Desse ponto de vista é indiscutível. Agora, relativamente às mortes que evoca, a lei penal diz que o crime é intransmissível. Em que momento é que vimos o Presidente da República a cometer o crime de assassinato ou de homicídio para ser respondido? Ele é o titular. É o titular, concordamos. Agora, se algum investido de algum poder, portanto, violar a lei, isto é cabível acusar o Presidente da República para ser... Estamos a brincar com o poder, meus senhores. Quem dá ordens superiores aqui nesse país? O Presidente da República. Sim, mas o Presidente da República, o Presidente da República é responsável pela morte de alguém ocasionada por um polícia? Como titular o Presidente, alguém tem prova aqui que diga que o Presidente mandou matar? Um momento só. Eu estou a perguntar. Ao doutor. E nos termos daquilo que nos ensina o Código Civil, aquele que invocar um fato deve prová-lo em juízo. Agora, não, calma, deixa eu terminar de falar, por favor. Eu não estou a conseguir falar. Já mas para terminar, não, eu nem devia terminar, porque não estou a falar sozinho, no meu tempo. Avança então. Então, ilustre. O Presidente da República, apesar de ser ele o titular do Poder Executivo, o chefe de Estado, não há prova que diga que ele é que mandou matar. Porque tens que provar para ser responsabilizado. Até que o doutor Boano é jurista. Para ser responsabilizado, tem que ser você o culpado, mas essa culpa tem que ser provada. Qual é a prova que a UNITA tem que o presidente mandou matar? Muito obrigado, doutor Félix. Muito depois dessa discussão, Exato, muito obrigado mais uma vez. Eu sempre vou insistir no caso da comissão. Tem na aqui, comissão. Anotei algumas questões e não consegui falar. Ainda temos tempo. Essa criação, a comissão eventual, a criação da mesma, peca porque tinha que dar oportunidade dos deputados conhecerem do mérito da acusação para posteriormente votar. Os deputados, sim, está ali, doutor, vai entender. Desculpa, doutor, não quero lhe cortar. Para que se conheça, desculpa mesmo, entrar no vosso tema, no vosso minuto. Para que seja conhecido o mérito da causa, é necessário se criar pressupostos. Sim. E o pressuposto número 1 dos 3 que eu evoquei aqui é a criação da comissão. Se não se cria a comissão, não existe espaço para se conhecer do mérito da causa. É ali. O doutor é jurista. Sim, é ali onde eu encontro o entrave. Se nós também, né, na qualidade de jurista, o doutor aprendeu muito bem metodologia jurídica. Aprendemos como é que se elabora uma norma. Friedrich Hegel explica. A norma tem que ser feita de acordo à realidade do cidadão. Doutor, isso é discutível, isso no outro tempo. Exatamente. Doutor, não podemos votar em 2010. Calma só, doutor. Vamos só. Permita. Se a norma é virada nisso, e agora deu-se um passo contrário daquela que é a hierarquia que o doutor leu e que a norma diz, isto aqui é um passo que só o próprio a bancada do MPLA conhece. Porque, por exemplo, o MPLA, com seus deputados, quisessem conhecer do mérito, primeiro, como regra, deviam criar essa comissão para depois votarem simplesmente aonde? No relatório.
O relatório é que devia ditar esse procedimento, mas como eles elaboraram a norma do jeito que está e vetaram logo a partida da criação eventual a não, o não desencadeamento, o desenrolar desse processo, aquilo morre. Mas como o processo, não é? E Como essa disse culpa é muito de quem, bem. doutor? Não, Seria de quem essa culpa de assim. aprovação de uma lei É o que legislador, é o legislador. Exatamente. Yeah, Então, não, onde está? não, é assim. Sabe o que acontece? Sim, doutor. Sabe o que acontece? Como a bancada parlamentar da UNITA diz que não está satisfeita e pretende recorrer, se calhar já recorreu ao Tribunal Constitucional, vamos esperar que o Tribunal Constitucional se pronuncie a respeito, e depois vai dar o seu verdito. Doutor Félix, depois deste chumbo, não há outro recurso para se cumprir com as normas taxadas na Constituição da República? Sim, o recurso é este aqui. O recurso qual é? O recurso é o Tribunal Constitucional. O tribunal, a bancada parlamentar da UNITA vai remeter, os 90 deputados que deram a iniciativa da destituição do presidente, vai remeter ao Tribunal Constitucional aqueles aspectos que eles acharam viciosos no processo, e o Tribunal Constitucional vai se pronunciar. E o Tribunal Constitucional é que vai decidir, na verdade, se as reclamações, não é, da bancada parlamentar, dos deputados, 90 deputados, procede ou não. Se proceder, vai mandar reparar, não é, o vício que anteriormente aconteceu. Se não procede, o processo a princípio morre. Mas eu gosto sempre de dizer uma coisa. Isto tudo só está a acontecer por causa da forma como o regime construiu a narrativa do Estado Democrático de Direito. O Dr. Calupeteca disse que não podíamos voltar em 2010, mas é necessário porque é o ponto de partida para tudo o que está a acontecer agora. E precisamos desfazer isso urgente. É urgente mesmo, é verdade. Por quê? Porque senão nós... acompanharam um bocadinho os processos de impeachment, de destituição do Presidente da República. Nos casos concretos, por exemplo, do Brasil, dos Estados Unidos e outras nações. O doutor vai ver que antes de se chegar propriamente na destituição, não é? Tem princípios a cumprir. Não, doutor, eu sei. É assim. Em todo o território É nacional. a consciência, Exato. o que está em jogo é a consciência do político. Ok? É a consciência do deputado. Eu estou a dizer isso por quê? Porque eu sei o tipo de deputado que está na Assembleia Nacional. É um deputado que já está ali, com o seu subconsciente consumido pelas atrocidades da corrupção. Não tem como ele usar a razão para poder... Porque se tivermos que usar a razão, a verdade e a honestidade... Doutor Calupeteca, de corruptos? Os deputados, Não, os deputados da Assembleia Nacional são inconscientes. São inconscientes. Estou a lhe dizer. São inconscientes. Não estou. Muito obrigado. É verdade. Muito obrigado. Os deputados, eu não estou a citar o nome do partido. Não, eu estou a falar de Mas os deputados que todo me mundo sabe representam. implicitamente que os deputados são desses partidos. Né? Porque imagine, São inconscientes, não é um verdade. deputado consciente, Mas está a ler a lei. Aguarde, Seria calma. da nossa parte enquanto juristas. Desculpa, só doutor. E o doutor? Não estou a falar isso. Estou a dizer da Seria consciência. da nossa parte enquanto juristas dizer à sociedade que o normal fosse atropelar a norma. Doutor. Isso é uma norma, é uma lei. A lei tem que ser Doutor Calupeteca, muito obrigado. Permita-me, Calupeteca, doutor deixa só Félix, lhe permita-me, por isso de Deus, rapidamente, vamos chamar os ouvintes do outro lado. O comentário que se impõe. Bom, falando dos deputados, só para dizer que os nossos deputados não me representam. Não me representam Também não porque representam o povo? não representam o povo, representam os partidos. Está visto? Os deputados em Angola não representam o povo, representam o partido e os colocou lá. Lá tem consciência do dever. Nos Estados Unidos, o deputado tem consciência do dever. Em Angola, não. Doutor, desculpa, só um minuto. Sim. Com todo respeito. O doutor Severo, a maior democracia do mundo, que se chama Estados Unidos. Ok. Os partidos vêm. Os deputados vêm pelos democratas, que é um partido, ou pelos republicanos. Sim. Partido político. Sim, Portanto, mas fazem a vontade do povo. Não é como nós. Então, mas não posso, eu não posso concordar, desculpa mesmo,
não posso concordar com a afirmação de que os deputados de Angola Não representam o povo. podem não lhe Ah. representar Aham. de forma subjetiva. Mas dizer que são inconscientes eu não posso concordar. Esse é o teu problema. Vamos chamar os ouvintes, mas para dizer que a UNITA não é maluca, não é? Para elencar esse conjunto de atos que incriminam o presidente da República, Dr. Calou. Quer dizer, nós não podemos crer que só os juristas do MPLA que são experts. Do outro lado também, há indivíduos. São distraídos. Não. Concordo. Há indivíduos também, portanto, experts na matéria. Quer dizer, há provas. O MPLA não pode fugir da sua responsabilidade. Não. O MPLA não pode fugir da sua responsabilidade. Há sim factos prováveis que incriminam o Presidente da República. Agora, cabe ao Presidente da República e ao seu grupo parlamentar esgrimir o documento, ler e rebater. Se não rebateu, estão a fugir com a seringa. Não estamos a fugir. Muito porque está na obrigado. lei. 92385-0808. Permita mesmo. Vamos chamar então os ouvintes do outro lado. 92385-0808. Está a linha aberta. Estimado ouvinte, hoje é dia 2 de novembro, dia dos finados. 92385. Temos o primeiro ouvinte. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Quem fala e a partir de onde? Certo, tenha bondade, companheiro. Abaixo. Não estamos a conseguir ouvir. Está muito baixo, não estamos a conseguir ouvir. Está inaudível. Pedimos ao nosso técnico para que nos auxiliasse. Está muito baixo, não estamos a conseguir ouvir. Sim, estamos a ouvir. Tenha bondade. Está... Agora. Alô? Estamos a ouvir o companheiro, tenha bondade. Perdemos o sinal 92385-0808. Estamos com dificuldades técnicas. Pedimos nosso técnico para então que se melhore as condições. Estamos a ouvir, não temos o retorno em perfeitas condições dos ouvintes do outro lado. 92385-08. Alô, bom dia. Alô, muito bom dia. Quem fala e a partir de onde? E aqui fala o senhor Bartolomeu, que estou falando a partir do bairro São João. Senhor Bartolomeu, tenha bondade. Sim. Perdemos o sinal, a linha está congestionada. 92385-0808. Está a linha aberta. Hoje é quinta-feira, 2 de novembro de 2023. Alô, bom dia. Sim, bom dia, senhor jornalista. Bom dia aí, caros ouvintes. Bom dia, os convidados ao painel. Está a falar o senhor Sabino. Senhor Sabino, tenha bondade. Seu contributo. Sim, nós estamos aqui a acompanhar o tema. Na verdade, nós estamos a ver o que está se passando no país, né? No nosso país. Certo. Eu, como cidadão nacional, tenho a certeza absoluta que eu não tenho deputado aqui no país. Por que eu digo isso? Se na verdade o ele acha que é maior no parlamento, então pelo menos iam acontecer as eleições. Iam acontecer secretamente, iam acontecer as eleições, e nós podíamos ver mesmo, já que eles já não vão passar, eles são a maioria. Então ia acontecer e nós temos a certeza se passa ou não. Agora, sabotar daquele jeito, não sei. Como é que já temos o conhecimento do nosso país, as coisas circulam assim. Agora, quando aí o irmão Calupeteca diz que não, o presidente não equipatou, o presidente não tem nenhuma acusação, eu ainda me lembro uma vez quando o presidente tinha dito no seu discurso que sobre a corrupção estamos a combater e nós não metemos ninguém na cadeia, não prendemos ninguém, então até ali me dá a entender que o presidente é que manda para meter na cadeia. Então,
houve aí o massacre do Cabonco. Na verdade, esse, o presidente achasse que eu não teria nenhuma culpa. Como o presidente é o titular do Poder Executivo, é o nosso chefe, nós todos. Então, ele só ou podia lamentar, ou podia, assim, né? Dar uma palavra assim à família, uma consolação. Isso não aconteceu, o presidente ficou calado. Ele é a única pessoa que pode nos proteger, porque ele é o nosso chefe máximo. E nos ficou complicado. Acho que esse é o meu contributo. Muito obrigado. Nós agradecemos, companheiro, fique ali do outro lado, 9238 está a linha aberta. Alô, bom dia. Não temos o sinal, 923850808. Alô, bom dia. Sim, bom dia. Quem fala aí? Fala com o senhor José Vieira, partido da Benfica. Senhor José. A minha maior preocupação, quero dizer a senhora Calopetec, que devem tirar essa cegueira mental, porque se você que mesmo dá conta do sofrimento do povo. Agora, quando alguém dá conta do sofrimento do povo e ignora, isso não está bom. Defender o mal. Ah? Você que sabe que está dirigindo o povo, você que defende o povo, defende do mal. Então, se você acendemos que o país, ou seja, as pessoas que vivem cá em Angola, você eu quero perceber, é assim, tudo bem que é um debate político, onde as pessoas estão a te ouvir, seja uma pessoa que tenha aquela mente virada pelo sentimento das pessoas, e assim, você tem que sentir, conforme o país está, não está bom. Se as pessoas pensavam em destituir o presidente, a ideia era boa, mas como não passou, gerar um mecanismo de como resolver essa situação. Hoje em dia as pessoas lamentam simplesmente pelo açúcar. O açúcar que dá para fazer papa para neném, ou um bebê, a bebê está hospitalizado, mas a mãe não consegue dar papa no bebê, porque não consegue comprar açúcar de 50, porque já não existe açúcar de 50, muito menos, ou já não existe açúcar de 100, muito menos de 50. A pessoa está hospitalizada, não consegue fazer nada para dar de comer no seu bebê, porque tudo está difícil. Mas o senhor Calopetec vem nos estudos defender o mal. Quer dizer, nós conseguimos perceber. Este é um círculo, talvez está só a defender seus interesses pessoais, ou interesses do partido. Tudo bem que nós conseguimos perceber, até falando sobre o câmbio, porque não, o dólar, tudo bem. Mas então, onde é que está aí o dinheiro, e vem, será que lá na América o novo petróleo paga uma quanto? Se só dão quanto, em Angola quanto chega? Não pagam, o barril de petróleo paga em dólares. E o petróleo está tirando. No tempo da luta armada. Sabíamos, até sabíamos no tempo do senhor presidente, José Eduardo dos Santos, era tempo de conflitos, onde uma boa parte do dinheiro investia no armamento. Mas hoje não existe no armamento. Então, nesse preciso momento, onde é que sai o dinheiro do petróleo? E pagam em dólar. Estão me tirando. Estão te dizendo para vocês. E por isso que você defende esse mal. Então, quando a UNITA vem com a proposta de poder destituir o presidente, não é um MPLA, mas é um presidente que está ali cheio de LPP de mania. Então seria bom que fosse destituído para ver se tiver um outro líder de que seja do mesmo partido do MPLA a governar, de que seja alguém que tenha credibilidade pelo povo. Sim, senhora, para terminar, era para dizer assim, sempre que vem para debater esses assuntos, seria bom que viesse assim com uma linguagem que convida. Ler, a UNITA não leu a Constituição. Mas será que são intelectuais? Eles só não ainda segundo? Não. O Calopetec é capaz. Você não suporta conhecer os textos. Era bom que viesses com mensagem de encorajamento ao povo. Uma linguagem convidativa. Muito obrigado. Bom dia. Nós agradecemos, companheiro. Fiquem ali do outro lado, 923850808. Está a linha aberta. É o chumbo do intento da UNITA STU para a destituição do presidente da República, João Lourenço. Eu tenho em abordagem, são convidados para esta edição o secretário do Departamento de Informação do Partido no Poder, João Calopetec Achiev, Dr. Félix Boano, jurista, e nos comentários está o Cruz de Deus. Alô, bom dia.